E aí, galera inteligente dessa internet, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não posto aqui nessa playlist. Caso você esteja perdido no conteúdo deste humilde canal, você tá na playlist Sapatônica, onde eu trago resenhas, comentários não muito técnicos, onde eu faço resumos, onde a gente conversa um pouco sobre filmes, séries, programas. Vamos chamar, para ficar bem resumido, de produções cinematográficas desse universo sáfico. Produções cinematográficas protagonizadas por casais de meninas, seja Girls Love, seja comédia romântica. O filme do qual a gente vai falar hoje, vocês já sabem qual é, pela thumb, pela capa do vídeo, dispensa apresentações, ele tem um baita de um check ao lado do título em toda a lista de filme sapatônico obrigatório para se assistir. Sobretudo porque ele tá no streaming mais famoso da internet. Você consegue assistir Elisa e Marcela na Netflix. Tô inclusive com a página do filme aberta aqui para poder ler a maneira como esse streaming classifica e descreve esse que é um dos filmes mais incríveis desse nicho que eu já pude ver. Mas antes de ler, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo, que me ajuda demais. Inevitavelmente, os vídeos dessa playlist não têm um alcance muito bacana. Se passar de 200 eu tô feliz. Porque eu sei que vocês querem ouvir sobre Frameback mesmo, não tem jeito. Mas como o canal é meu e como eu tenho tido uma jornada de autodescoberta, uma jornada para ressignificar a maneira como eu produzia conteúdo aqui, afinal eu via como uma obrigação, uma necessidade de bater a quantidade de views do início a todo custo, uma necessidade de fidelizar vocês. Do nada me deu a louca, eu saí de grupo que era meu, eu parei de produzir por quase um mês, tô voltando agora só porque eu amo The Loyal Pin, mas meti o cepo mesmo, falei, olha, Blank é ruim, não vou continuar com isso, não vou me submeter às expectativas de vocês, porque eu preciso encontrar algum prazer nisso, senão vira um trabalho e olha que nem é remunerado. Então hoje eu vou falar sobre esse que é um dos meus filmes favoritos desse universo lésbico. Mas antes de continuar, eu gostaria de mostrar para vocês a capinha que eu tô usando no meu celular. Sarusha 1998 na cor preta e ela tampa a câmera. Ela é protetora de câmera também, olha. Você encontra na minha lojinha na Car, assim como essa camisa pretinha também da Beck. Tem um vídeo aqui com todo o catálogo, fiz sorteio recentemente, parabéns a Beatriz que ganhou. Em breve farei mais. Vou soltar daqui uns dias, tô passando uma moto, não sei se o microfone vai captar, mas eu vou soltar daqui uns dias o catálogo novo com camisas de The Loyal Pin. Tem camisa Uranus também, corre para comprar. Mas vamos ao que interessa, ao vídeo de hoje. Segundo a Netflix, Elisa e Marcela é um filme de drama romântico espanhol, dirigido por Isabel Coixet e lançado em 2019. É um filme super recente, tem nem 5 anos de lançamento. Continuando a leitura, ele é baseado em fatos reais. O filme narra a história de Elisa Sanches e Marcela Gracia, duas mulheres que desafiaram as convenções sociais e religiosas da Espanha no século XX ao se casarem em 1901. Aqui termina, a Netflix introduziu o filme em 4 linhas. Mas existe muito mais do que a gente possa conversar a respeito desse clássico sapatônico. A Elisa se disfarça de homem, adotando o nome de Mário para poder se casar com a Marcela, e esse é então o primeiro casamento lésbico oficializado, registrado na Espanha e realizado pela Igreja Católica. Um padre abençoou as duas. Lógico que hoje, 2024, isso ainda não é possível, por mais que o novo Papa seja super progressista e fale a respeito de garantir esses direitos a todo cidadão, as duas utilizaram de um subterfúgio. Ela estava fantasiada, disfarçada de homem para que isso pudesse acontecer. E é claro que tudo que começa errado, termina errado. Essa farsa não ia muito longe. E é a partir de então que o filme se desenvolve. A gente pode dividir o filme em 3 atos. O momento em que a gente é inserido no romance das duas. Esse não é um filme comum
que a gente acompanha os personagens se conhecendo e se apaixonando. Elas já começam apaixonadas. A gente é envolto na intimidade dessas duas, com cenas muito bacanas. Você que já assistiu se lembra da cena do leite. Eu só consigo pensar no cheiro azedo de leite. E a trama só se desenrola mostrando os desafios enfrentados por esse casal numa sociedade de 200 anos atrás, extremamente religiosa, em que o Estado se confunde com a igreja, no terceiro ato. Porque no segundo a gente acompanha toda essa tentativa de viver às escondidas. O filme vai explorar basicamente a fuga para viverem juntas mediante ao julgamento da sociedade, explorando temas como identidade, amor proibido e o que não pode faltar em nenhum drama sapatônico: resistência em um período de opressão. Por muito tempo eu fiquei bem resoluta a me render a esses filmes em que o casal não tinha um final feliz. São as referências que eu tive na minha adolescência, de Assunto de Meninas, de Azul é a Cor Mais Quente. Não são as melhores referências para uma adolescente em momento de descoberta, de formação de identidade, de entendimento da própria sexualidade, mas era o que a gente tinha à disposição no YouTube, garimpando na época. Eu assisti Elise e Marcela uns 2 anos atrás, num tempo ocioso, cliquei lá na Netflix, coloquei LGBT e me atraiu por conta desse contexto histórico. A gente tem uma obra ambientada na Espanha do século XIX. A Espanha até hoje é um país muito racista, um país muito católico. Mas eu devo admitir que me render a esse título foi uma das melhores coisas que eu pude fazer nos últimos anos. Porque é ser muito inocente esperar que, de fato, 2 mulheres, num contexto em que uma se fantasiou de homem para ter a bênção de um padre super carrasco nessa mesma Espanha racista, intolerante e extremamente religiosa em meados de 1800, início de 1900. É ingenuidade demais acreditar que elas pudessem ter, de fato, um final feliz, sobretudo se tratando de personagens reais. Não sei se eu mencionei no início do vídeo, mas esse é um filme baseado em fatos reais. E a gente vai conversar aqui ao longo desse a respeito do destino real que essas 2 mulheres enfrentaram. Na verdade, seria muito bacana se eu pudesse vir aqui com o discurso de que o amor vence, de que o amor consegue enfrentar e passar por todas as barreiras. Mas a verdade é que nós, hoje, meninas, mulheres do século XXI, em plenos 2024, temos uma liberdade que nossos pais, por exemplo, jamais tiveram. Tá muito interessante você passando no fundo, eu tentando me concentrar. Que gata! Nossa! Te amo. Mas nem só de militância e tristeza vive um cinéfilo. Elise e Marcela trata com muita delicadeza e sensibilidade essa porrada de temas tão delicados e sutis. Quanto? O que mais me cativou quando eu via trailers desse filme, ou cortes no TikTok, era a fotografia monocromática que a Isabel, a diretora, escolheu. É como se elas vivessem numa profunda falta de cor, numa profunda realidade cinza, escura. É como se mesmo em ambientes ao ar livre a gente tivesse a impressão de que elas estão trancafiadas num calabouço. Acredito que essa tenha sido uma maneira de tornar o clima ainda mais pesado, de fazer com que a gente entendesse os dramas emocionais que essas 2 estavam vivendo ao escolher, ao optar pelo caminho que elas estavam seguindo. Por muito tempo, as pessoas diziam opção sexual, até que a gente desenvolveu a ideia de que ninguém opta por ser gay ou por ser lésbica. Nós nascemos assim. Ah, mas fulano virou, porque foi casado há 20 anos. E, gente, existe bissexualidade. Agora existe uma série de outros tons, né, dentro dessa bandeira, de outras cores. Uma série de outros gêneros, dos quais eu não entendo, não tenho lugar de fala para isso. Mas não existe só bissexualidade, existe algo chamado de heterossexualidade compulsória. Ninguém senta para uma menina de 12, 13 anos e fala: olha, na escola pode ser que você tenha um namoradinho ou uma namoradinha, tá? Ela já cresce aprendendo ali, não que isso seja de maneira doutrinada, com spoiler de vai namorar um homem sim, mas é que o natural para ela é namorar um homem, então às vezes ela namora esse homem
termina com ele, namora outro, casa, tem filhos, e aos 30, 40 é que ela vai entender o que são esses sentimentos que ela teve por algumas mulheres ao longo da vida e que ela escolheu nunca falar sobre ou nunca pensar sobre. Afinal, na cabeça dela, ela só achava a outra bonita, só sentia algo estranho. Mas, há 2 minutos atrás eu mencionei que elas estavam enfrentando as consequências do caminho que elas optaram por seguir, não falando da opção sexual, já que isso não existe, né? A condição sexual. Até orientação sexual é errado, porque ninguém me orientou a ser sapatão, pelo contrário, né? Orientaram o contrário, casa com um menino, casa com um homem que é mais fácil, tem o filho que você quer com um homem, depois separa, mas tenta, é isso que a gente ouve das pessoas que a gente ama. A gente releva porque sabe que eles querem o melhor e que o medo do preconceito na rua é muito grande. Mas elas escolheram o caminho não escolhendo gostar de mulher, não é disso que eu tô falando, é de escolher estar juntas, estarem juntas, né, o plural. Porque a Elisa e a Marcela estão num contexto histórico em que dá a cara a tapa e fazer de tudo e de toda a artimanha, de todo o subterfúgio para conseguir ficar junta. Nossa, isso requeria muita coragem. A química entre as duas atrizes é muito palpável. Eu acho que poucas vezes eu assisti duas pessoas em momentos íntimos com tanta verdade, algo que eu vi se repetir em Guerra de Lobos, a Isabela e a Cristina. Eu acho que essas mulheres espanholas têm esse fogo natural, né? Uma coisa que nós latinos herdamos deles, se é que existe algo de bom na colonização. E o roteiro, embora possa parecer arrastado em alguns momentos, é um retrato fiel da época. As nossas rotinas hoje podem parecer agitadas. Tem dia que você levanta e vai de moto, tem dia que você levanta e vai de carro, tem dia que você levanta e pede um Uber, tem dia que você perde o horário, tem dia que você malha de manhã, tem dia que você malha à tarde, tem dia que você tá lotada de trabalho, tem dia que tem menos projetos, tem dia que você escolhe gravar, mas tem dia que você escolhe ir para um cinema, tem dia que você escolhe um bar. As nossas rotinas são muito ecléticas. A gente tá falando de 200 anos atrás, em que as pessoas viviam relativamente o mesmo dia, todos os dias. Tanto a Elisa quanto a Marcela Reais, que protagonizaram esse casamento homoafetivo em 1901, foram nascidas na Galícia, se conheceram numa escola de magistério, ambas tentando ser professoras. Olha o peso disso, de você ensinar uma criança numa sociedade tão conservadora, sendo homoafetivo. Eu tenho um exemplo muito bacana para citar esse tipo de situação. Para quem assistiu American Horror Story, a segunda temporada, Asylum, a Lana Banana, ela era esposa de uma professora de primário que foi duramente chantageada pela personagem da Jessica Lange, a irmã Jude, a internar a cônjuge no hospício para tratamento de recondicionamento sexual, sob a ameaça de que seria exposta e perder o emprego. Afinal, que pai quer uma professora lésbica ensinando seus filhos? Acho interessante que elas podiam ter vivido de maneira anônima, escondida, pelo resto da vida. Mas elas tiveram a petulância, a força de, não, por que a gente não pode casar? A gente vai casar sim. As pessoas de sexos diferentes se casam, vou casar sim. Vem cá, que eu vou me vestir de homem, a gente vai casar. Mas a consequência disso foi a intensa perseguição e a inevitável fuga da Espanha. Mas existem aspectos da vida dessas duas que são pouco documentados, por não serem tão românticos assim, né? A Marcela, inclusive, teve uma filha. E os aspectos ao redor dessa maternidade são um pouco obscuros. Muitos dizem que essa menina nasceu enquanto elas estavam fugidas em Portugal, mas sob quais circunstâncias? E que tem gente que sugere que pode ter sido uma inseminação artificial caseira, talvez de algum amigo, alguém que se dispôs a fazer essa doação, ou que pode ter vindo de uma relação extraconjugal. Alguns dizem que depois dessa criança nascida, elas fugiram para a Argentina. Outros que o pai dessa criança pudesse ser argentino. Outro fato triste é que em Portugal elas foram presas. E foi depois de serem soltas que elas decidiram migrar para a América Latina em busca do anonimato e de uma chance de viverem em paz. A parte mais triste é que não há nenhuma confirmação de que elas tenham passado o resto da vida juntas, de que elas tenham ido até o final. O que a gente espera é que depois de tanto rebuliço para conseguir ficar juntas, elas tenham passado pelo menos alguns anos bons juntas, né? Se não, estamos vivendo tempos líquidos. Mas independentemente das incertezas a respeito do destino que as duas tiveram, sem dúvida a história delas
muito bem detalhada e relatada nesse filme que você deve ver, serve como encorajamento, como inspiração pra gente. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que achou, o que pensa a respeito, se concorda comigo ou se discorda de mim. Não se esqueça de curtir, se inscrever para engajar esse vídeo. Mandar para alguém que você acha que vai gostar do meu conteúdo, dá uma olhada nos vídeos dessa playlist. Eu vejo vocês no próximo. Beijos.